Há algo misterioso que acontece quando, de repente, uma peça do quebra-cabeça finalmente se encaixa. Você já passou por isso? Aquele momento em que tudo parecia confuso, pesado, desconectado. Mas bastou um único insight para que as coisas começassem a fazer sentido. É como se a vida sempre tivesse estado pronta para dar certo, mas esperasse que você compreendesse algo essencial, algo simples, porém profundo. Bruce Lipton nos lembra de uma verdade muitas vezes esquecida. Nossas células não vivem isoladas, elas respondem ao ambiente. E esse ambiente não é apenas físico, é também vibracional, emocional, mental. Já Neville Goddard dizia que a realidade não é imposta de fora para dentro, mas gerada de dentro para fora, pelo poder da imaginação sustentada. Quando essas duas visões se encontram, nasce o isso do qual falamos aqui. Entender isso é como perceber que você não é uma vítima de circunstâncias aleatórias. Você é um participante ativo, ainda que inconsciente, da realidade que vive. A chave não está em controlar o mundo externo, mas em decifrar as mensagens internas. E quando esse entendimento se torna claro, o fluxo se abre. Talvez você já tenha sentido como se empurrasse uma pedra montanha acima. Tenta, insiste, se desgasta, mas parece que algo maior sempre te puxa de volta. Esse algo é a resistência interna, quase sempre silenciosa. Bruce Lipton explica que nossas crenças inconscientes são programações armazenadas desde a infância. Elas moldam a forma como interpretamos o mundo e, consequentemente, como reagimos biologicamente a ele. Se no fundo você acredita que não merece prosperar, seu corpo vibra defensivamente. É como se a própria biologia fechasse as portas. Resistência não é preguiça, não é falta de força de vontade, é energia presa em crenças antigas, que ainda tentam proteger você de dores que já passaram. Mas enquanto não são vistas, essas crenças continuam empurrando contra o fluxo. Aqui vale refletir. Quantas vezes você disse, eu quero mudar, mas uma parte de você sussurrava, mas e se não der certo? Essa contradição cria ruído no campo vibracional. Você envia dois sinais opostos ao mesmo tempo, e o resultado é paralisia. Joe Dispenza acrescenta que esses sinais conflitantes geram incoerência no campo eletromagnético. É como tentar ouvir duas músicas diferentes no mesmo fone. Não há harmonia. O universo não te rejeita, ele apenas reflete o sinal confuso que está sendo transmitido. Vivemos sob a ilusão de que, para que a vida dê certo, precisamos controlar cada detalhe. Controlar pensamentos, controlar emoções, controlar resultados. Mas o controle excessivo nasce do medo. Quanto mais tentamos forçar, mais sinalizamos ao corpo que não confiamos. Bruce Lipton mostra que células prosperam em ambientes de segurança. O controle ansioso envia a mensagem oposta. Não há segurança, preciso vigiar cada passo. Esse estado mantém o corpo em alerta constante, liberando hormônios de estresse, impedindo a expansão. Neville Goddard nos provoca a considerar outro caminho. Não é o controle que cria, mas a assunção do estado desejado. É viver em imaginação como se já fosse real. Isso não significa desistir da ação, mas agir sem ansiedade, sustentando internamente a certeza. Pense em segurar um pássaro na mão. Se você aperta demais, ele sufoca. Se solta totalmente, ele foge. Mas se oferece apenas a sustentação necessária, o pássaro permanece. Assim também é com os desejos. O que muda a vida não são apenas os fatos, mas a forma como os interpretamos. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma vê como ameaça, outra como oportunidade. O evento é o mesmo, mas a realidade interna é radicalmente diferente.
Bruce Lipton explica que percepções moldam a biologia. Quando interpretamos algo como ameaça, nosso corpo entra em modo de defesa, liberando cortisol e adrenalina. Mas se vemos o mesmo evento como desafio a ser superado, o corpo libera dopamina, endorfinas, substâncias que favorecem o crescimento. Neville Goddard dizia: não olhe para as coisas como elas são, mas como se já fossem como você deseja. Essa é a mudança de percepção que altera a vida. Não se trata de negar a realidade, mas de assumir internamente uma nova interpretação, até que ela se torne visível do lado de fora. E aqui está um convite. O que hoje parece obstáculo, como poderia ser reinterpretado? Que percepção poderia transformar peso em possibilidade? Uma das formas mais sutis de resistência é a comparação. Você olha para a vida do outro e pensa: para ele dá certo, para mim não. Essa comparação parece inocente, mas esconde um veneno: a inadequação. Bruce Lipton nos lembra que cada ser humano é um campo biológico único. Comparar-se é como exigir que duas árvores floresçam ao mesmo tempo, sem perceber que cada semente tem seu ritmo, seu ciclo, sua estação. Neville Goddard fortalece que a imaginação individual é criadora, ou seja, a realidade que você manifesta não pode ser idêntica a de ninguém porque nasce da sua consciência singular. Quando você se compara, abdica desse poder criador e assume o papel de espectador da vida dos outros. O erro da comparação é acreditar que o outro está adiante e você está atrasado. Mas não há atraso quando cada vida tem sua própria partitura. O fluxo começa quando você se reconcilia com o seu próprio tempo. Imagine uma orquestra. Cada instrumento tem sua função, sua nota, seu tempo. Quando um músico tenta acelerar ou se destacar além da medida, o resultado é desarmonia. Mas quando cada um se alinha, nasce a música. Assim também é a vida. Você não está isolado, mas é parte de uma sinfonia maior. Seu papel não é tocar todas as notas, mas sustentar a sua em coerência com o todo. E quando você faz isso, algo surpreendente acontece. As peças se encaixam, as situações fluem, encontros significativos surgem. Bruce Lipton nos mostra que esse alinhamento começa no nível celular. Quando o ambiente interno é coerente, o corpo floresce. Neville Goddard nos ensina que quando a imaginação é sustentada com fé silenciosa, o mundo externo encontra caminhos para harmonizar. Quando você entende isso, não é esforço, é fluxo. A sinfonia já estava tocando. Você apenas aprendeu a escutar. No final, entender isso é compreender que a vida nunca esteve contra você. Os bloqueios não são fracassos, mas sinais sobre percepções desalinhadas. Bruce Lipton nos lembra que mudar a percepção muda a biologia. Neville Goddard nos ensina que assumir internamente é o que cria externamente. Tudo começa a dar certo quando a resistência se dissolve, quando a urgência dá lugar à confiança, quando a comparação cede espaço à aceitação. A vida não é um caminho de controle rígido, mas uma sinfonia de frequências. E talvez a pergunta que ecoe agora seja: o que dentro de você ainda interpreta a vida como luta, quando poderia ser música? Porque quando você entende isso, não há mais necessidade de forçar. A vida naturalmente começa a dar certo.